que o Tribunal de Contas e o governo fizeram uma reunião para tentar alinhar a destinação dos recursos da venda das ações da Copel. A Corte já tinha expedido uma recomendação solicitando esclarecimentos sobre a utilização dos 3 bilhões de reais oriundos da operação. O encontro reuniu o presidente do TCE, o conselheiro Fernando Guimarães, e técnicos da Secretaria do Planejamento. O governo ainda não detalhou como pretende utilizar os recursos, mas a reunião foi o primeiro passo no sentido de definir como será aplicado o montante bilionário arrecadado com a venda das ações da Companhia Paranaense de Energia. Dos 3 bilhões de reais obtidos com a operação, 2,6 bilhões já entraram nos cofres do Estado. Os 500 milhões restantes devem ser depositados até o dia 11 de setembro. Como a Lei de Diretrizes Orçamentárias desse ano já foi aprovada, o Tribunal de Contas sugeriu que o governo encaminhe para a Assembleia projetos com a previsão de gastos adicionais e que vão contar com o dinheiro da venda das ações da Copel. Neste caso, as informações deverão constar no Plano Plurianual, que detalha como o governo pretende gastar os recursos públicos entre 2024 e 2027. O presidente do TCE, conselheiro Fernando Guimarães, falou sobre essa necessidade. E nesse PPA, que é o campo adequado para a inclusão, inclusive para a discussão na Assembleia de quais as ações, obras e programas vão ser aplicados o recurso, né? Tem que estabelecer também as métricas, ou seja, as metas a serem atingidas e como o governo e a sociedade e o Tribunal de Contas vão comparar essas metas se foram atingidas ou não. Junto nesse ofício, foi solicitado, né, e foi praticamente recomendado, mas é a obrigação legal, né, do governo, de abrir uma fonte específica das despesas com a receita da Copel. E uma fonte específica no orçamento, e para acompanhar a execução orçamentária também, uma fonte específica dessas receitas. Então, receita da Copel, despesas com esse recurso da Copel. O TCE também recomendou ao governo que seja feita a divulgação do andamento das obras que serão beneficiadas com o dinheiro. Segundo Fernando Guimarães, a ideia é que um portal específico seja criado para que a população possa acompanhar em tempo real o passo a passo dos investimentos. Um painel informativo para a sociedade, sabe? Que é o que eu chamo de dashboard. Porque para o cidadão, não interessa só gastei 51 milhões de reforma de escola. Tem que informar como é que está o andamento dessas obras em tempo real, as avaliações, que medidas foram usadas, para que o cidadão apertando o botão ele tenha um gráfico, ele não tenha só número, entendeu? É como se fosse um medidor de temperatura e medidor de gasolina local, sabe? Você vai acompanhando como está no vermelho, alguma coisa está acontecendo errado. Então são ferramentas de controle parlamentar, controle externo do tribunal e também o controle social, né? Da imprensa e da sociedade. Logo depois da venda das ações da Copel, o governo divulgou que pretendia utilizar os recursos em 3 frentes: obras de infraestrutura, educação e habitação, mas sem detalhar quais seriam os projetos específicos. Ontem, após a reunião, o governo informou que considera oportuna a iniciativa do tribunal. O executivo ainda reforçou que a medida vai ao encontro do que já vem sendo planejado por suas equipes e que tem como compromisso apresentar em breve todas as ações que vão receber esses investimentos. O Palácio Iguaçu ainda destacou que antes de ficar disponível para consulta, uma plataforma com todos os dados será submetida à avaliação do tribunal. Essa iniciativa é excelente, nada mais justo e transparente do que divulgar como será utilizado esse dinheiro todo. É 3 bilhões de reais, 3,1 bilhão de reais para ser mais exato, é muito dinheiro, nós queremos saber como ele será utilizado. Agora, Pedroso, é importante também falar que, além do dinheiro arrecadado com a venda das ações, nós também teremos no futuro os recursos que a Copel vai gerar com a sua valorização no mercado, né? Pouca gente tem falado sobre isso. Exatamente, Mark. Olha só, muita gente fala, meu Deus, vendemos ações da Copel, agora o patrimônio do Estado diminuiu. Isso é balela. Quem acompanhou, inclusive, a operação na Bolsa, sabe que o percentual de participação acionária pode ter caído, mas a expectativa, a curva de valorização, que inclusive as consultorias projetam para o valor da Copel, é maior. E essa valorização, ela vai possibilitar, além de tudo, uma lucratividade maior, ela vai gerar mais valor de mercado. Então, a distribuição de dividendos, inclusive da Copel,
para o governo do estado, ele pode crescer ali ao longo da história. E esses recursos, eles também serão investidos, eles também serão absorvidos no orçamento do estado. Agora, tratando especificamente dessa iniciativa do Tribunal de Contas, ela traz um grande exemplo, porque talvez ela sirva aqui como um piloto, olhando para os recursos que vieram da Copel, que vêm da Copel, da venda das ações, porque eles falam o seguinte: olha, nós precisamos de transparência, entender que esse real que saiu daqui, uma fonte muito clara, ele foi até ali e impactou tal investimento. Essa iniciativa, esse racional, esse entendimento, ele deve abarcar todos os recursos do Estado. Porque vamos lá, nesse momento a gente olha para a Copel, é uma questão impactante, teve um debate acalorado, então você tem uma série de polêmicas, a gente tem que olhar para onde esse dinheiro está indo. Agora, todos os recursos do Estado, eles têm sim que estar à mão de todos nós que pagamos impostos. Agora, falando desse tipo de investimento dos recursos da Copel, vamos lá, até agora o que o governo sinalizou, obras de infraestrutura, reformas de escola e projetos de habitação, são sim áreas que podem impactar o futuro do Paraná por muito tempo. Quando você olha as obras na educação, você está falando, olha, a gente melhorou muito no IDEB, nós temos sim a expectativa de continuar crescendo, tem outras medidas de valorização dos professores, mas a gente precisa dar uma atenção também para a infraestrutura, para o conforto, para a segurança, para as condições, né, dos espaços onde os alunos estão inseridos. Então, o governo ele está olhando para o lugar certo quando ele traz esse tipo de iniciativa. Quando fala de habitação, também. A gente está falando de construção e possibilidade de dignidade. Então, a gente traz também reduções de gastos com saúde, porque a habitação digna, saneamento, eles garantem que as pessoas fiquem mais saudáveis. E infraestrutura facilita o ciclo positivo de atração de investimentos. Então, você tem ali toda uma corrente de ações que favorece o Estado no curto, no médio e no longo prazo. Então, esses recursos da Copel, se bem aplicados, e o Tribunal de Contas acerta ao cobrar que eles sejam bem aplicados, nós teremos sim, Mark, um impacto muito maior do que era o fato de algumas pessoas poderem bater no peito e dizerem com orgulho, de forma até defasada, mofada, de que a Copel é nossa. Prefiro muito mais esses outros investimentos impactando todas as cidades do Paraná, todos os municípios, todos os paranaenses, do que esse ufanismo bobo de quem é apaixonado, viciado em estatal. Então, vamos acompanhar, é importante que esse portal saia, que ele sirva de exemplo para outros investimentos e a gente vai acompanhando para e passo. Agora, um último esclarecimento sobre esse assunto para os nossos ouvintes é que é o seguinte, tem muita gente que achou, não, mas esse dinheiro vai entrar no bolo do caixa e vai ser gasto como quer. Não. Todo tipo de venda de ativo ou de um patrimônio do Estado, ele só pode ser gasto com investimento. Ou seja, ele não pode entrar ali na conta corrente, servir para pagar salário, servir para pagar outros tipos de benefício. Ele só pode entrar para investimento e é isso que o Tribunal de Contas quer investigar, quer acompanhar, né? Mais do que investigar, enfim, eles querem acompanhar a boa execução dessa grana toda. Então, a gente acompanha junto, nós fazemos parte do controle social que o presidente do TCE falou. Então, muita atenção, mas eu estou animado com tudo que eu tenho visto até agora.